Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um workshop. Hoje a gente vai falar sobre flacidez e gordura abdominal. Conheça a dupla imbatível para acabar com esses problemas. E hoje quem vai me acompanhar na hora da prática vai ser a Jéssica Fernanda e a gente vai mostrar um pouquinho, né, do que a gente pode fazer com o nosso equipamento para poder tratar essas duas poderia falar não complicações, né, mas patologias estéticas, disfunções estéticas aí, que é muito comum no sentido corporal aparecer em nossa clínica. Então, para iniciar, só para mostrar para vocês, está do meu ladinho aqui, né, o Iconic, ele que vai estar com a gente no momento da prática, para vocês poderem conhecer um pouquinho mais de como está hoje as ponteiras, de como está esse funcionamento e principalmente as mudanças que foram feitas principalmente na forma de executar, né, na hora da gente fazer a prática no meu cliente, que foram anos, né, aí de experiência com a criofrequência, com o HMFU, e vai ser muito legal também para poder mostrar para vocês hoje como a gente tem passado esse conhecimento de uso para os nossos clientes. Então, primeiramente, para a gente poder falar um pouquinho, né, do que é o tema das disfunções, que é a flacidez e a adiposidade localizada. Primeiro, porque a gente sempre vê como é importante a gente entender essa disfunção para depois fazer a nossa indicação. A gente sempre fala isso muito em todos os nossos materiais, workshop, lives, como que avaliar o tecido do meu cliente é importantíssimo para saber uma boa indicação. E a gente tem visto que muitos profissionais muitas vezes ainda não conseguem linkar, né, ter esse raciocínio. E às vezes a aquisição de um equipamento pode acabar até frustrando, porque a pessoa imagina que vai ser uma questão, né, que vai chegar a ter um certo resultado, mas houve um erro ali na hora de avaliar, um erro na hora de executar, de propor a área de tratamento. Então não é um erro de tecnologia em si, né, de aparelho em si, algum problema de que seja assistência técnica, enfim. Mas uma questão da gente poder linkar o que a gente conhece, o que a gente sabe, com aquilo que a gente tem em mãos. Então a gente vai citar, né, falar um pouquinho aqui sobre a flacidez tissular, que a gente pode ver como flacidez de pele, hipotonia tissular, que é o quê? Essa questão dessa perda de pele rígida, né, dessa estrutura rígida que a gente tem quando a gente está lá bem novinho. Eu até brinco, né, quando a gente tem crianças por perto, se a gente faz aquela brincadeira de apertar a bochecha, né, de fazer cosquinha, a gente consegue perceber que as crianças, até na adolescência, têm uma pele mais rígida, mais firme. Eles não vão ter linhas como rugas, né? Eles vão ter linhas de expressão, que a gente vai ver um pouco mais à frente, que a gente fala que são as rugas dinâmicas, né, no sorriso, mas ele não vai ter a queda em si. Por quê? Essa questão da flacidez tissular, da hipotomia, flacidez de pele, ela vai acontecendo com o próprio envelhecimento. Então, é um envelhecimento natural que todo mundo vai passar. A cada dia, né, que eu amanheço mais um dia da minha vida, eu vou fazendo também com que esse colágeno, que até então, lá no início da minha vida, era firme, né, fazia com que a minha rede de elastina com colágeno fosse mais tensa, ela vai perdendo um pouco a sua questão da sua queda, a sua firmeza. Então isso vai fazendo com que a gente comece a ter essa resposta externamente, visivelmente falando. A gente vai ter hoje, né, como tema a questão abdominal, mas eu exemplifiquei aqui com o rosto também, né, a gente vai colocando sempre isso, porque muitas vezes vai acontecer na questão facial como na corporal. A face, além dessa questão do próprio envelhecimento, tem a expressão da pessoa, então aquela pessoa que sorri muito, que franze muito a testa, que sorri com os olhinhos, então ela vai ter as linhas de expressão ou as rugas, né, vindo logo depois, conforme foi essa questão das expressões que ela foi tendo no decorrer do tempo, ainda com a perda da firmeza do colágeno, né? Dessa tela que a gente tem, esse arcabouço que acaba nos mantendo sempre muito firmes. Pode manter aqui, gente? E aí, quando a gente fala de abdômen, né? Aqui é um abdômen bem característico, principalmente pós-gestação. Então, a gente tem essa questão da distensão, né, tanto abdominal no sentido de muscular,
assim como também da pele, pela, né, questão ali do crescimento do bebê. E aí, muitas vezes, o retorno, a gente não consegue retornar totalmente essa pele. É fisiológico também. Ah, mas a pessoa é mais nova, então quer dizer que com o envelhecimento eu já vou perdendo o arcabouço, né, do meu colágeno. Mas aqui nesse caso, é porque eu acabo, às vezes, ultrapassando aquele limite de pele e aquela elastina, que também está junto do colágeno, não consegue retornar totalmente com a minha pele. E aí a gente fica com esse aspecto de flacidez bem característico da região abdominal, que fica com esse umbigo triste, né, que é como a gente fala, assim como uma porção mais baixa no abdômen inferior, com essas marquinhas de pele mesmo, né, que vai dando essas oscilações, demonstrando visivelmente como é uma flacidez. E aqui uma coisa muito interessante, né, e a gente vai citando porque quando a gente fala desse envelhecimento, né, desse colágeno que vai perdendo a sua forma estrutural de manter essa matriz extracelular firme, e a gente está falando isso lá na derme, a gente tem derme reticular e derme papilar, então ela é responsável principalmente por ficar mantendo essa pele, né, sempre mais rígida. Então, quando eu vou perdendo essa matriz, a gente vai tendo umas características muito comuns, igual, por exemplo, a gente fala da quadralização facial. Então, a pessoa mais nova, geralmente ela tem, né, esse contorno do rosto, como se fosse um losango, né, com essa marca que a gente tem aqui da bochecha e do arco da mandíbula, que faz, né, com que fique o rosto mais jovial. Então, hoje, muito comum, por exemplo, quando a gente fala no sentido de harmonização facial. E à medida que a gente vai perdendo essa matriz celular, nessa firmeza em relação ao colágeno, então a gente começa a ceder esse tecido do rosto e aí a gente começa então a ficar com esse rosto realmente mais quadrado, porque principalmente nas áreas mais baixas do rosto, né, no terço inferior, a gente começa a ter mais acúmulo de pele por causa dessa questão de ceder, né, sem firmeza. Aqui a gente já fala de um corpo que aí, no caso, essa flacidez acontece devido a um emagrecimento excessivo, que também é mais um motivo para a flacidez tissular. Então, a gente tem a própria flacidez que vai surgir fisiologicamente com o passar dos anos. Aqui vem com pós-gestação, como mostrei na figura anterior. E aqui com emagrecimento excessivo, né? Então, muitas vezes se perde muito rápido a massa gordurosa, né, a tela subcutânea, a reserva que se tem ali de tecido adiposo, só que a pele ela não consegue ir na mesma continuidade. Então, a gente acaba tendo também, com esse efeito, um aumento significativo da pele, né, da queda da pele. E ali, novamente, falando da quadralização, e outra coisa muito importante, que quando a gente fala do envelhecimento, citando muito aqui colágeno, matriz extracelular, né, da derme, tanto reticular quanto a papilar, a gente também, no decorrer desse envelhecimento, a gente tende a ir perder os nossos bolsões, os nossos coxins gordurosos que tem no nosso rosto. Então, uma criança, voltando lá no exemplo que eu dei, quando a gente aperta a bochechinha dela, é uma bochechinha que é com mais tecido gorduroso do que alguém, por exemplo, que está na fase adulta, assim como é um idoso, que muitas vezes a gente consegue pegar, né, se a gente for fazer aquela brincadeira da bochecha, a gente vê que só tem pele. Por quê? A gente também vai perdendo esses arcabouços que a gente tem. E isso, mais uma vez, acaba implicando sobre a questão da queda e desses acúmulos em pontos específicos que a gente tem do meu rosto. E aí vem as rugas, né? Como eu falei, a gente fala das rugas dinâmicas. As dinâmicas são aquelas que a gente vai ter ao longo da vida, desde criança, que são aquelas que são através da minha expressão. Então, para quem sorri muito, né? Para quem gesticula muito a testa na hora de conversar, para quem franze muito a sobrancelha. Então, elas acontecem no decorrer de toda a vida. Só que com o momento em que a gente começa esse processo de envelhecimento, de degradação do colágeno, há muito mais predisposição que as rugas estáticas, que são aquelas que vão ficar fixas na minha pele, virem através desse movimento da dinâmica. Então, eu, por exemplo, eu gosto muito de sorrir. Provavelmente, daqui a um tempo, eu já estou com um sulco nasomentoniano muito mais visível do que, né, há anos atrás.
porque isso vai ajudando com que eu vá marcando essas regiões e, consequentemente, como a gente viu lá no coxim gorduroso, eu vou tendo também certas regiões acumuladas, né? E quando a gente fala da ruga estática, é aquela então que já permanece. Quando a gente já pensa em corpo, geralmente já fica mesmo, a gente não coloca como ruga, né? Que aqui já é mais para questão facial, mas a gente já fala realmente da flacidez tissular instalada. Ela pode ser grave, que é aqueles casos que precisa mesmo de uma correção cirúrgica. Muitas vezes pode vir lá da questão da gravidez ou do emagrecimento excessivo. Só que vários outros a gente já consegue tratar, né? Que é hoje um dos focos que a gente vai mostrar aqui no nosso tratamento, na nossa prática. E mais uma questão, só mostrando também para falar para vocês que quando a gente fala de rosto, a gente tem as classificações, que é a classificação global, né? A gente vem com essa definição muito bem escrita. Quando a gente fala de corpo, é mais uma percepção. Então, hoje, na hora também aqui da prática, antes da gente ir para esse momento, eu vou fazer uma avaliação e a gente vai meio que subjugando como que a gente poderia fazer para melhorar essa flacidez de corpo, ok? E falar agora de adiposidade localizada, né, que é a gordura localizada. Também falamos como lipodistrofia localizada, não há erro nenhum, né? Eu falo que é mais uma questão profissional de tecnicamente falar o que a gente está tratando. E muito importante colocar aqui a questão do biotipo, né? Porque quando a gente fala em tratamento estético, a gente tem que deixar muito claro para o cliente que muitas vezes ele achar que ele está fazendo um tratamento para gordura localizada não quer dizer que ele vai emagrecer, não quer dizer que ele vai perder peso. A gente, na verdade, está ali trabalhando aquela gordura que acumulou, que localizou em uma determinada região do corpo, né, pela qual ali ele está me procurando, mas não quer dizer que ele vai ficar com 1 quilo a menos, 2 quilos a menos, porque a gente trabalha a própria colagem, a gordura que há de reserva, remodelando, reposicionando, né, depende muito ali do nosso objetivo de tratamento. É claro, mas ela entrou em dieta, ela está fazendo atividade física, ótimo. Aí sim a gente começa a conciliar tratamentos. Mas é muito importante porque quando a gente fala de biotipo, então conforme for a estrutura corporal de cada homem, de cada mulher, ela tem uma predisposição a localizar essa gordura vindo lá da refeição dela em uma parte do corpo. Então vai ser aquela cliente que fala assim: eu malho, malho, malho e não consigo perder a gordura que está na minha região do quadril. Eu malho, 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 eu não consigo diminuir os meus ombros, né? Eu malho muito, não consigo perder a gordura que está na minha região do abdômen. Então, são coisas que é muito importante a gente entender para a gente poder ver essa dificuldade da minha cliente. Quando a gente fala aqui, por exemplo, da retângulo, é aquela cliente que fala assim: eu não consigo ter cintura, né? Eu não consigo ter aquele corpo cinturado em um vestido. E aqui, geralmente, a ampulheta, ela tem um acúmulo de gordura tanto em quadril quanto em regiões de ombro. Então, é uma pessoa também que ela fala que ela tem um cinturão, mas ela não consegue reduzir diretamente nessas regiões. E aí, a estética, né, os tratamentos vão entrar para quê? Para fazer com que essas regiões onde ela tem mais dificuldade para perder, a gente trate com alguma tecnologia, né, com alguma terapia, para que agora, na hora que ela for fazer a atividade física dela, quando ela entrar lá em uma dieta e ela diminuir o consumo dela de gordura, essa gordura em reserva realmente vire a fonte energética dela. Então, por isso que é muito importante esse entendimento. E entender essa dor, né, que o cliente tem quando ele nos procura, de falar que malha, 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 mas ele sempre está com a pochetezinha, malha, malha, mas sempre está com culote. Então, são coisas importantes da gente poder entender. E aí, quando a gente fala, então, da questão da gordura, como eu disse, é porque ela localiza de forma preferencial em alguma região do corpo lá em relação ao biotipo, que é uma questão genética. E aí, nesse momento, né, em que eu aumento o meu consumo gorduroso em alimentação ou outras coisas que também vão se transformar em gordura, e não tenho ali o meu gasto energético, então eu começo a acumular. E a questão é que, quando a gente pensa em tela subcutânea, em hipoderme, é como se eu tivesse realmente uma camada profunda também
e uma camada superficial. Então, é como se aquilo que muitas vezes eu estou palpando, que está incomodando o cliente, geralmente é esse superficial. Só que ele vai ter o acúmulo em todas as duas camadas. Por isso é muito importante a associação do tratamento com uma atividade física, para a gente poder fazer com que todo o tecido ele responda e realmente chegue ao maior objetivo que o cliente tem. O que é diferente quando a gente fala da gordura visceral, né? A gordura visceral é aquela que muitas vezes eu vou fazer a prega do meu cliente, mas eu não consigo pegar. É como se eu falasse assim, Grazi, mas ele tem uma gordura dura, ele tem uma barriga globosa, eu sei que tem gordura, mas na hora que eu vou fazer a prega, não pego, parece que minha mão está escorregando. Só que eu consigo sentir em palpação que ele tem tecido gorduroso. Então, muitas vezes é porque, quando a gente fala de gordura visceral, essa gordura que ele está acumulando está abaixo do meu músculo. Pode estar depositado diretamente em um órgão ou mesmo espalhado entre vísceras, é o famoso gordura no fígado. Mas muitas vezes não está só no fígado, né? Ele pode estar distribuído em outras regiões. Nesse caso, a gente não trata. Aí, aqui é uma questão, muitas vezes, de tratamento diretamente com o nutricionista, com um acompanhamento médico, porque que muitas vezes, conforme for, pode ter uma questão de medicamento associado, com certeza dieta e atividade física, porque nesse caso aqui, o cliente que a gente avaliou e percebeu que ele tem tanto essa gordura externa, que aí sim a gente vai trabalhar, mas ele tem gordura visceral, então ele sempre vai ter uma sensação de abdômen globoso, porque o interno, a gordura visceral, a gente não trata, ok? E não é o nosso objetivo, mas eu quis falar aqui um pouquinho, porque todo mundo sempre tem muita dificuldade sobre FEG, né, que é fibra edema geloide, a nossa famosa celulite. E ela está muito relacionada, é claro que não é só essa causa, tá, gente? Vários outros fatores levam ao aparecimento da celulite, mas eu quis colocar aqui sobre essa questão desse aumento do tecido gorduroso, porque muitas vezes a celulite ela não vai estar aquele aspecto celulítico, ele não vai estar, por exemplo, só no bumbum. Às vezes ele pode estar no abdômen, ele pode estar no braço, porque acumular gordura em uma certa região, ela pode criar as ondulações externas, que é o que a gente fala do aspecto celulite, porque quando eu aumento a reserva guardada nessa camada, eu faço com que esse septo fibroso, que está me prendendo a minha fáscia aqui, que é a mais superficial, né? Não a fáscia muscular, mas a fáscia que é acima, com a minha base da derme, eu repuxo essa pele e esse aspecto celulítico aparece. E aqui, muito interessante, a gente já falou em outras aulas, mas eu gosto sempre de falar, que a gente tem uma anatomia diferente do tecido gorduroso do homem e da mulher. É por isso que a mulher é muito mais fácil dela ter o aparecimento da celulite que o homem. Não quer dizer que o homem não vá ter, mas ele tem que ter outros fatores que levam a essa predisposição. Mas o tecido do homem, ele é feito em lacunas, em diagonais. Então, quando ele preenche aqui de gordura, eu não tenho esse septo simplesmente puxando ele como um fio. Então, por isso que muitas vezes ele pode ter aquele abdômen globoso, lisinho, né, sem nenhuma ondulação. Se for uma mulher, geralmente começa, porque esse septo fibroso que vem aqui, todos de forma paralela, começa a puxar como um cordão toda vez que essas lacunas se preenchem demais de conteúdo lipolítico, tá? Então, isso faz uma referência muito grande e eu quis colocar porque muita gente, às vezes, o cliente tem procurado a celulite, às vezes a pessoa não sabe se é flácida, se é edematosa, se é compacta, se é mista. Então, aqui só para a gente exemplificar que realmente a gordura localizada, a lipodistrofia localizada, ela pode sim levar uma característica de tecido estufado e o aspecto celulite externamente, tá? E aí eu vou explicar um pouquinho, então, do que é criofrequência e do HM-FU, e aí a gente então vai fazer uma avaliação e colocar na prática. Como que a gente trataria um abdômen que tem flacidez e gordura localizada juntos, tá? Quando a gente pensa em criofrequência, né, a gente tem que ter como base o entendimento da ação da radiofrequência no meu tecido. Então, ele já se diferencia porque é uma terapia, uma das primeiras como referência em flacidez tissular,
porque ele consegue, na altura da derme, promover neocolagênese a partir da contração de um colágeno que já existe. Ou seja, ele contrai um colágeno que é velho, que é frouxo, né, tensiona ele, então isso já dá um primeiro efeito de lifting. E esse próprio tensionamento responde ao meu corpo como se fosse uma certa lesão, como se ele tivesse sido machucado. Isso promove um processo inflamatório para que outra célula seja criada e colocada, que é a neocolagênese. Então, acaba sendo um diferencial muito grande nesse sentido da flacidez. Mas ele também tem os seus efeitos sobre gordura localizada. E por que que isso não veio com o tempo? Porque a gente tem que ter, né, a gente precisa ter uma terapia em que o calor da radiofrequência chegue no tecido subcutâneo. Então, se a gente tem uma radiofrequência que ela é muito superficial, eu vou ter, muitas vezes, só tratamento mesmo de flacidez, porque ela vai chegar ali o seu calor mais na parte da derme, tanto reticular quanto papilar. Agora, se eu consigo ter uma radiofrequência mais profunda e esse calor consegue chegar até o tecido adiposo, eu começo a ter também os efeitos sobre o tecido gorduroso, né, sobre a tela subcutânea. E o que é importante lembrar também é que, quando a gente fala de pele, né, epiderme, derme e hipoderme, que é a tela subcutânea, o colágeno elastina ele está muito mais presente na derme, né? Ali é onde que eu tenho a maior teia de fixação da pele, tanto com o colágeno quanto a elastina. Mas também há colágeno lá na minha tela subcutânea, lá no meu hipoderme. Então, quando eu tenho radiofrequências que conseguem chegar nessa camada, eu consigo também, a partir do tecido gorduroso, diminuir esse tamanho da célula, né, que seja lipólise ou apoptose, assim como contrair também os colágenos que existem nessa camada, que é quando a gente fala do colágeno estrutural, o que é um colágeno que é mais profundo, e se ele tensiona, ele também acaba fazendo com que seus feitos vão se refletindo mais externamente, fora que também com radiofrequência a gente também vai tensionar o da derme, então acaba que vira um efeito em cascata. Aí vem, né, isso aqui é toda a questão histórica que a gente tem da radiofrequência, então ela tem monopolar, quando a gente fala que um polo, ele sai da minha manopla, do meu cabeçote, e ele vai de encontro a uma placa. Aí quando eu já falo bipolar, tripolar e multipolares, todos os polos de positivo e negativo já estão ali em contato com o meu equipamento. Então, quando eu tenho bipolar, eu tenho 2 polos, positivo e negativo. O tri, ele pode ter 3 ou 4, né? E a gente começa a ter pares de polaridades positiva e negativa. E multipolares, geralmente a gente tem 6 polaridades. Então, na verdade, eu tenho 3 pares de positivo e negativo. Qual que é a vantagem disso? Aumentar o número de esferas, né? O número de polos, primeiro que abre a forma de lidar com, de dar essa energia para o meu cliente. Como que eu posso dizer? Como se eu estivesse aumentando a minha área de execução. Então, quando eu só estou com 2, então eu tenho que trabalhar numa área menorzinha. Então, é muito bom, por exemplo, a área de olhos, de face. Quando eu já tenho mais polos, então eu abro mais esse campo de emissão, então eu consigo trabalhar áreas maiores. E ter também multipolar, eu consigo, então, ter 3 polos e, ao mesmo tempo, ter mais energia, mais watts de radiofrequência. Então, isso vai intensificando para a gente chegar naquela questão de ter radiofrequência em derme e hipoderme, em ter mais calor significativo na área e mais efeitos também sobre gordura. Então, isso influencia no resultado. E aí os efeitos que a gente tem, né? Como eu falei, a gente tem muita questão do tensionamento, né? No caso da criofrequência, muito mais significativo, porque eu tenho tensionamento causado pela própria radiofrequência no colágeno, fazendo a sua contração imediata daquele colágeno ali que já está disposto até que ele promova uma neocolagênese, assim como o próprio frio. Então, a gente fala de um metabolismo da região que ele vai sendo trabalhado em conjunto, porque eu tenho muito calor interno
e muito frio externo. Então, a gente acaba tendo uma zona de conversão de temperatura, porque é um tecido que quer ficar quente e outro querendo ficar frio. Isso desestabiliza o metabolismo no sentido de ajudar mais ainda, porque eu promovo mais troca de oxigênio no sentido vascular, eu estimulo o sistema linfático, então vai vindo outros fatores que, além da passagem da radiofrequência, me ajuda a promover maiores resultados. Então, quando a gente pensa no sentido de criofrequência, os resultados eles já são mais significativos devido a todas essas questões. Eu tenho mono, eu tenho multipolar, então eu tenho muito mais efeitos sobre tecido gorduroso, muito mais efeitos sobre a derme, além de ter essa questão do gelo, né, do frio externo com calor interno, e isso promove muito mais resultado, muito mais contração e tensionamento do meu tecido, tá? Então, a gente tem, né, tudo isso, calor, a contração da proteína colágeno, né, que vem do lift, da própria radiofrequência, fora a questão desse frio externo, fazendo toda essa troca metabólica que ajuda mais ainda o tecido a responder muito bem ao resultado. E do HMFU, né, para a gente poder rever também, que aí ele vai ter indicação específica para gordura localizada. E a gente vê um histórico aqui também, porque quando a gente fala do HMFU, ele vem do nosso ultrassom, né, historicamente também na estética, muito usado até hoje para pós-operatório, né, e diversas outras finalidades. E esse trabalho de evolução da terapia que foi fazendo com que ele fosse sendo mais específico e dando ainda mais resultados. Então, quando a gente fala do HMFU, a gente começa a ter, então, em vez de ser um cristal todo plano, um cristal piezoelétrico todo plano, enviando a energia diretamente no tecido, agora eu tenho ele num formato côncavo e ele acaba, então, levando a energia para um ponto único. Então, isso faz com que ele seja muito específico para aquela área e consiga efetivar. Então, efetivar os seus resultados. Enquanto esse aqui, que era plano, ele poderia fazer só como eu posso dizer, amolecimento, entre aspas, da gordura, né? Ele deixava, por exemplo, por isso que ele às vezes é usado muito em pós-operatório, porque aquela fibrose que está mais rígida, está dura, ele consegue dar um pouco mais de, deixar mais maleável aquele tecido. E aí, quando eu começo a ter agora a energia focada num ponto único, eu consigo ter mais efeitos, não só deixar mais maleável, mas eu consigo fazer o rompimento dessa membrana e trabalhar mais sobre esse colágeno. Então, os resultados de perda de medida, né, por causa dessa questão do trabalho na gordura localizada, é muito mais visível do que a gente tinha, né, nos trabalhos anteriores. Tanto que, há muitos anos atrás, né, quando se começaram a vir esses equipamentos para o mercado, as pessoas gostavam de falar de lipo sem corte, porque era difícil, às vezes a pessoa tinha que fazer muitas sessões, né, que fosse de massagem, ou até mesmo do ultrassom acoplar com a massagem junto, para a pessoa, ao final ali de 10 sessões, perder 3 centímetros, perder 2 centímetros, né, ficar com o corpo mais estruturado. E aí ele veio falando de lipo sem corte, porque muitas vezes as pessoas viram que com uma sessão ela já conseguia essa perda, né? Hoje não se usa mais, porque é até errado de se falar dessa forma, porque tem gente que vai perder mais, outros vão perder menos. Então foram coisas que a nomenclatura a gente foi entendendo mais os efeitos da ultracavitação no meu tecido. Mas antigamente ela era chamada dessa forma porque a forma como foi dada a energia agora foi muito significativa para o resultado. E aí quando a gente fala o MFU, né, que é esse Mzinho que significa multi, não sei se já ouviram por aí, é que a gente tem vários múltiplos focos, né, no caso da minha ponteira, que está aqui no Iconic. Então, em vez de eu ter um ponto único, como diz essa fotinha, né, que seria como se fosse um cristal, a gente consegue agora ter múltiplos focos. Qual a vantagem disso? Eu tenho, então, sobre toda a minha esfera, em que a gente está emitindo ali energia, pontos de ação para agir mais ainda no meu tecido gorduroso. Então, isso fez uma diferença muito grande, né, no sentido de resultado, de ganho que a gente tem, tá? Então, isso foi uma evolução significativa em que foi tendo, né, através
do ultrassom convencional, veio a ultracavitação e agora a gente vem com esses múltiplos focos, faz com que a gente trabalhe mais esse tecido. E aqui eu coloquei uma imagenzinha, né, de um artigo, tá escrito ali a fonte para vocês, só para a gente ver que quando foi vindo, né, todo esse estudo, os resultados eram bons, mas não se sabiam o que acontecia de fato, né, como que era que funcionava isso internamente, e uma das coisas é que o pessoal ficava com medo desse foco de energia, o que ele poderia promover no tecido de forma, como intercorrência, não só aplicando ele sobre gordura. E foi visto que, mesmo ele tendo a focalização, ele não destrói vasos sanguíneos. Isso é muito legal, porque muitas vezes o cliente ele tem medo. Se a gente, às vezes, é muito técnico, ou o cliente é muito questionador, vai para a internet, lê alguma coisa, ele começa a ter medo de fazer. Ai, é muita energia, é quente, eu vi que incomoda, que dói, vai romper um vaso, alguma coisa assim, não. Né? Então, isso aqui para a gente mostrar que não tem risco da gente ter rompimento de vaso sanguíneo durante o uso de uma tecnologia como essa. Assim como também, eu sempre gosto de colocar que o cliente muitas vezes tem esse receio, né, de para onde essa gordura vai. Né? Muito erroneamente se falava, vai sair no xixi, né? vai ser descartado dessa forma, e não. Quando a gente fala sobre trabalho de gordura localizada, a gente tem essa disponibilidade dessa gordura que estava ali parada, né, como reserva, agora entrar no metabolismo para mim gastar energeticamente esse lipídio, né, que agora está ali como se fosse dissolvido para ser gasto. E como que a gente vai gastar com ele? É uma fonte de energia para quê? Para atividade física. Então é por isso que quando clientes eles entram, eles são indicados para um tratamento de ultracavitação, eles precisam, né, criar a rotina de atividade física para ele poder consumir. Aí se ele não consumir, a gente vem metabolicamente guardar esse lipídio em uma outra célula. Pode ser daquela região da gordura localizada, porque se é biotipo pode ser mais vantagem, ou pode ser em outro lugar também. E as pessoas têm medo, mas vai sobrecarregar meu triglicerídeo, meu colesterol? Não, porque eu imagino que você já tem uma vida saudável, você não tem problemas de níveis sanguíneos, então, na verdade, eu já estou trabalhando o que você tem guardado e não te dando extra em dieta para se alimentar. Agora, se o cliente ele tem uma deficiência já de colesterol, de triglicérides alterado, então ele já fala para mim que o sangue dele já está cheio desses lipídios, então eu não vou fazer esse tratamento. Então, são coisas importantes, porque o cliente ele fica com esse receio, mas ele não entende que eu estou trabalhando o que ele já guardou. Eu não estou dando para ele a mais, para ele consumir como se fosse dando um hambúrguer para ele, dando um milkshake para ele, porque aquilo já está reservado, já é dele, tá? E aqui algumas fotinhas, eu vou fazer uma avaliação aqui, só para vocês poderem ver, mas já mostrando algumas fotinhas do que a gente já tem, né? De resultados que a gente faz no mesmo dia, criofrequência com Haim-Fu, que é a prática que a gente vai fazer hoje. Então, a gente vai pegar um abdômen que ele demonstra ter tanta flacidez quanto a gordura, sendo indicado fazer esse tipo de associação, tá? Então, aqui a gente tem uma fotinha. A gente colocou uma foto de lado porque é muito legal da gente perceber, não só quando a gente fala sobre curvatura de abdômen, mas como isso reflete para todo o tecido, né? Então, a parte lateral da cintura também, quando a gente vem desenhando esse corpo, faz uma diferença muito grande. Então, por isso que é importante a gente tirar as fotos laterais do meu cliente. Não só para ele ver aqui no sentido de abdômen, mas para ele ver também essa própria lateral do tronco. Aqui mesma coisa, né? Uma foto tirada tanto de frente quanto de lado de criofrequência com Haim-Fu, e a mesma coisa, ó, de lado. Você consegue perceber a questão da redução do abdômen, assim como uma resposta significativa na lateral do tronco. Aqui crio e Haim-Fu também, né? Para um cliente também que apresenta flacidez. Por isso que a flacidez, eu falo que é muito tato, é pegar, é sentir, né? É o exame físico que a gente tem que fazer do cliente. Porque muitas vezes você vai ver um abdômen assim, você diz, Grazi, mas parece que ele não tem. Mas olha, ele puxa, ele faz prega, isso aqui é prega de tecido, né? Isso é flacidez. Olha o desenho do umbigo, né? Que é aquele umbiguinho triste, também é um sinal de flacidez. Então a gente consegue perceber também
palpando, não precisa ser só aquela pele que é toda craquelada e que é visivelmente flácida, tá? Pegar, tocar também é importante. Aqui foi um efeito imediato, então você vê que o cliente ele já não conseguia fazer aquela quantidade de prega, tá? A gente vai fazer a avaliação aqui. Às vezes o pessoal vai perguntar assim, mas foi feito o Raime-Fu aqui? Não, gente, muitas vezes o Raime-Fu ele não precisa ser feito, né? Ele não tem indicação para flacidez, por exemplo, né? Mas ele foi feito aqui no interior, né, na região central do abdômen, e isso vai refletir com certeza também para toda a realocação que a gente tem da gordura localizada dessa região. E ainda juntou a questão da criofrequência, né, para fazer a flacidez e melhorou o resultado. Ai, gente, desculpa, pulei 2. Aqui, mais uma vez, deixa eu ver. Um abdômen, né, mesma coisa, crio com Raime-Fu também imediato. Então, a gente tem aqui, ó, toda a região do abdômen e aqui a gente consegue ver de perfil a melhora. E aqui todas as costas. Aqui também foi feito a mesma coisa, o Raime-Fu, onde a gente havia porção de gordura localizada, né? Então a gente foi pontualmente pegando ali onde que tinha aqueles gominhos e logo depois a gente veio fazendo a criofrequência, resultado imediato. E como eu falei, né, não é nosso foco, mas eu aproveito que eu estou falando e mostro também de rosto, né? Que aqui no caso é papada, porque muitas vezes acontece isso. Tem gente que fala assim, eu tenho papada. Mas ela não consegue avaliar se aquela queda é pele ou se aquela queda é gordura. Então, aqui a gente tem os dois acontecendo também. Então, você vê quando a pessoa ela pega um tecido maior, né, mais esponjoso na hora do tato, e tem tecido também, né, de flacidez acontecendo. Foram feitas 3 sessões e olha a diferença que se tem. Por quê? Diminuição da gordura com retração da pele. Então, a gente melhora muito, né, de forma muito significativa essa região também, ok? Vou mostrar aqui, vou deixar meu obrigado, mas eu não vou despedir de vocês ainda não, que eu vou chamar a minha modelo e a gente vai fazer uma avaliação juntos aqui, só para a gente poder exemplificar melhor cada caso. Pode vir aqui, modelo. Beleza? Gente, eu tô com uma modelo aqui, minha mão tá gelada por causa do ar. Tô com uma modelo e é só para exemplificar para vocês como que a gente faz aqui, tá? Realmente a gente tem um espelho, é esse que tá aqui de frente. Eu vou fazer a avaliação virada para vocês, mas vou fazer para minha cliente virada para o espelho. Muito importante, porque muitas vezes a gente está dizendo para o cliente o que a gente está vendo, né? Tipo, avaliando, nossa, é mesmo, tem flacidez e tal. Mas quando a gente direciona ele para um espelho e mostra isso para ele, à medida que a gente palpa, que a gente avalia, né? Que a gente vai reposicionando, pelo menos com a mão, o tecido, fica muito mais entendido para ele também o que eu quero dizer, né? E principalmente alinhar as expectativas, né? O que que a gente consegue, como que o que que a gente vai fazer, né? Aonde a gente espera chegar. E aí a gente tem uma avaliação aqui que é muito legal, né? Vocês não vão conseguir ler, mas eu vou, não sei se vai dar para poder ver, que eu vou fazer aqui agora com a minha cliente, né? Então, a gente vai pegar a principal queixa dela. Sua principal queixa que é abdômen. Porque, gente, ela é da pesquisa também, aí ela já fala comigo que ela quer tratar, seu abdômen. E aí, então, gente, vou anotando aqui enquanto eu avalio elas. E essa ficha aqui, ela já vai falar de edema, flacidez superficial, flacidez estrutural, gordura, fibrose. Então, a gente vai alinhar, a gente vai avaliar o tecido dela como um todo. Por quê? Ela virou para mim e falou assim, olha, o que me incomoda é gordura e flacidez, porque é isso que ela vê no espelho. Mas, às vezes, na hora que eu estou avaliando, estou palpando, vamos supor que aqui eu vejo também que tem uma flacidez muscular, que é por isso que ela tem uma, né, distensão abdominal.
Eu vejo que tem edema, é por isso que ela fica com essa sensação de que é uma área aumentada, mas não é gordura. Então, muitas vezes o cliente ele vem, né? A gente vai ouvir fazer toda a anamnese dele, né? Para depois a gente fazer a avaliação e o exame físico. E a gente realmente, né, conciliar situações. Eu vou pegar todo o histórico, enfim, né? Isso a gente já fez previamente com a Kelly. Então, vamos ver, eu vou fazer primeiro para a câmera, depois eu faço com você para o espelho, tá? Então, quando a gente fala de edema, tá? Já partindo aqui para a nossa avaliação, então a gente tem, né, aquele teste bem fácil de ser feito, que é o toque. Não tá gelada, né? Então, ó, a Kelly, ela não tem o sinal de cacifo, que é aquele sinal quando o meu dedo, quando eu apoio, né, sobre o tecido e faço pressão, ele dá aquela depressão, ela não tem. E o edema, ele pode ser visto também quando eu palpo a pessoa e ela fica com uma marca mais clarinha, mais branquinha, na onde eu estou palpando. Então, muitas vezes ele vai ficar branco onde eu palpo e mais avermelhado na região. Então, ó, no caso da Kelly, ela não tem, tá? Então, a Kelly, ela não está inchada, tá? Então, eu vou colocar a pontuação 0 aqui para ela, para edema. Então, vamos lá, Kelly, quer ver Então, quando você palpa, ó, tá? Você mesmo pode fazer isso quando você achar que está inchada. Isso. Então, ó, viu que não ficou a marquinha do dedo? Uhum. Então, isso quer dizer que não tem inchaço. Mas igual perna, né? O dia que você achar, a gente faz a avaliação da mesma forma. Agora, pense em flacidez superficial. Quando a gente fala em flacidez superficial, gente, é aquela com minha mão leve, eu consigo levantar a pele. Olha a diferença que faz em relação àquele. Deixa eu te mostrar lá, Kelly. Então, ó, vira. Então, ó, com a mão bem leve, ó, viu? Olha a diferença que faz no seu umbigo. Uhum. Com a mão bem levinha. Então, isso é o quê? Isso é uma flacidez tissular superficial. Então, a gente consegue movimentar com a mão, tipo como se eu quisesse reposicionar seu tecido superficialmente, a gente consegue ver que ele vem, certo? E isso é o quê? Mais na região lateral, mais na região central, e aqui na lateral também eu tenho um pouquinho, certo? Fechou. Eu achei a flacidez da Kelly significativa. E essa avaliação aqui, gente, depois a gente pode até fazer uma live sobre isso, porque acaba que são muitos detalhes, né? A gente geralmente pontua a pessoa de 1 a 5, né? Sendo 1 leve e 5 muito grave. Então, quando a gente fala aqui em flacidez superficial, eu falaria 4 pontos, tá, Kelly? Para você, sendo que 5 é o meu máximo, tá? Por quê? Porque é significativo. Você vê que eu palpo, eu puxo, olha como muda o tecido dela, olha como muda a região do umbigo. Se eu colocar embaixo, olha como muda também, né? Então, se eu for olhar lateralmente, olha lá, Kelly, tá vendo que também muda? Essa ondulação que você vê lateral no seu abdômen, quando eu faço o puxo, né? Quando eu faço o levantamento, ele fica como se fosse mais retinho, né? Mais lisinho. Aí eu tenho o que a gente fala de flacidez estrutural. O que é a flacidez estrutural? Aquela que realmente ela é mais pesada, né? Ela pode ter a ver com músculo, né? Quanto ela pode ser mesmo a questão da própria pele com a gordura localizada que cedeu, né? E aí, nesse caso, eu já tenho que, com licença, Kelly, eu já tenho que fazer com um pouco mais de pressão, olha a diferença. E o músculo da Kelly tá lá embaixo, então eu não mexi no músculo dela e, ó, só puxei. Sente? Consegue sentir? Uhum. Então, vai lá no espelho, Kelly. Então, ó, não vou mexer no sentido muscular, você tá com o abdômen sem contrair, certo? Uhum. E aí eu pego o tecido, ó, e puxo. Olha a diferença, né? Então, a gente tem um tecido que ele tem uma flacidez também estrutural. Só que olha só, gente, a diferença, né? Quando eu puxo só uma parte do abdômen e quando eu puxo ele todo aqui, ó. Olha lá a diferença que ele tá. Eu vou ficar brincando com ele. Então, ó, Kelly, se eu puxar só aqui, certo? E quando eu puxo aqui, por mais que a gente tenha um acúmulo embaixo ainda, mas voltando, olha, faço aqui e agora eu puxo cá de cima. Por que isso é importante, pessoal? Quando a gente fala puxar vindo aqui de cima e aqui. Porque há uma questão muito errônea de que, ao avaliar o meu cliente,
Aí eu vi que a flacidez dela é aqui. É aqui que as pessoas fazem? Só trata aqui. E aí eu não consigo dar para a minha cliente aquilo que ela espera, aquilo que ela deseja, certo? Porque eu só fazer aqui, ó, eu não vou dar aquela sensação de um umbigo mais redondo, de uma pele mais lisinha. Então, a gente tem que fazer o que a gente chama até de, como se fosse um ponto de sustentação, um ponto de coragem. Se eu vier trabalhando tudo e principalmente vir até em cima, melhor vai ser o resultado, mesmo que seja só isso aqui. Ela me procurou falando só, isso me incomoda. Por que que eu vou trabalhar em cima? Porque faz todo o sentido eu ter toda essa região trabalhada. Então, no caso da sua flacidez estrutural, eu vou colocar 4 também, tá? E gordura? Gordura eu até não trouxe aqui, gente, até me desculpa o erro. Mas o adipômetro, né, ele é muito bom para a gente poder vir realmente fazendo, né, essa palpação e a medição, né. Hoje a gente não vai fazer também, mostrar a sessão por completo, a gente vai fazer uma demonstração, mas o ideal é que a gente já tinha feito, né, previamente ontem a avaliação da Kelly, então a gente já tem as anotações. Mas o ideal é que você venha para a gente poder fazer o acompanhamento mesmo, né, da evolução. Então você vem fazendo a prega, para você principalmente fazer aquela diferença. É gordura mesmo de tela subcutânea ou é aquela gordura visceral? Porque a visceral eu não conseguiria pegar, tá? Outro detalhe importante. A gente conseguir ver aonde essa gordura ela está depositada. Então, por exemplo, o palpo aqui na Kelly, eu consigo sentir como se fosse um tecido esponjoso. Quando eu faço aqui, já não é muito, né? Então, a gente tem mesmo uma quantidade mais significativa é no abdômen inferior. Agora, e de lado? Né? De lado, aqui primeiro que não está fazendo tanto volume. Então, não tem porquê também a gente vir trabalhar e deixar de focar na área central, que é onde ela mais se incomoda, que é onde que ela procurou a gente. Então, eu vou colocar aqui, você com gordura 4 também, tá? Então, vira lá para eu te mostrar. Então, seria aqui, né? É mais essa região. Não quer dizer que aqui não tenha, mas a gente focar mais nessa região que cede e depois a gente trabalha a criofrequência como um todo. E não trabalha, a gente não vai trabalhar essa região, até porque ela já é mais baixa, percebe? Então, a gente vai pegar mesmo essa região central. Aí, à medida que a gente vai evoluindo e vai tratando, a gente vai pegando outras áreas também, tá? Comprou o pacote na minha mão, vendi para ela o tratamento. Então, quando a gente coloca, a gente faz essa avaliação aqui, que a gente vai pontuando de 1 a 5, então fica mais fácil de eu dizer o que eu vou indicar para essa cliente, né? Eu posso indicar outra captação, tá fazendo dieta, atividade física, então, né, já passou lá por toda a anamnese. Ela tem flacidez, então é indicada a criofrequência também. Então, no caso, conforme essa forma que a gente tem de avaliar, ela foi pontuada com o número 4, tanto pela flacidez, tanto para gordura. Então, entra muito bem no propósito hoje nosso, que é utilizar as duas terapias para chegar nos 2 objetivos que a gente tem da cliente, certo? E aí eu vou marcar só um instantinho, Kelly. Deixa eu pegar E aí a gente vai fazer o seguinte. Como eu falei com vocês, é muito importante a gente pensar naquele ponto de sustentação, aquele ponto de ancoragem. É para onde eu vou direcionar o meu tecido e ali, ele firmando até aquele ponto, é onde eu vou ter o meu melhor resultado, como a gente disse, certo? Então, então eu vou marcar a cliente. A gente vai fazer aqui, né? Então, uma área central, certo? Então, eu vou marcar aqui, gente, a área central, tá? Da minha cliente. Não saiu uma área muito certinha, não, mas só para vocês poderem entender. E não fiz aquele movimento, assim, ó, pra gente poder ver resultado sobre o abdômen todo. Então, a gente vai fazer uma aberturazinha aqui do lado, ó. Porque essa região é onde a gente vai precisar trabalhar para fazer aquele efeito que eu mostrei vocês. Só um pouquinho. Que é aquela questão de levantar, tá? Então, a gente fala que é como se fosse uma zona T, uma área T. A gente fala isso muito no rosto, né? Quando a gente fala de oleosidade e tudo mais. Então, vamos pensar isso aqui para corpo também? Não faz sentido?
Porque eu vou pegar a porção, né, onde incomoda, mas eu tenho que explicar para o meu cliente que não adianta eu fazer só aqui. Ele vai ver resultado, primeira, segunda sessão, mas vai chegar a um certo ponto que ele não vai conseguir mais ver aquele umbigo melhorando. Então, a gente vai fazer essa zona T para quê? Para a gente trabalhar tudo. E aqui eu vou marcar a região onde a gente vai fazer a minha cavitação, porque aqui, quando eu olho de lado, né, e faço a prega, aqui é onde eu tenho uma maior quantidade de gordura localizada. Então, eu faço nessa região e depois eu venho e vou firmar a pele utilizando a criofrequência, certo? Uma coisa que a gente já falou, deixa eu pegar minha reguinha aqui. A gente falou também em outras lives, né, para quem não tem assistido, às vezes sempre a gente, que foi uma live de avaliação em que a gente fala assim, para a gente ser ainda mais palpável, né, o que a gente espera desse resultado. Como é que eu vou falar com a Kelly? Ai, Kelly, eu acho que você vai perder aqui uns 2 centímetros, acho que você vai perder aqui, acho que você vai ficar assim. Não. A gente vai colocar o nosso objetivo no que é o que a Kelly espera, que a gente fala sonho de beleza. Kelly, se um dia a gente melhorar seu aspecto de flacidez de pele, melhorar essa porção de gordura localizada, qual que vai ser a primeira coisa que você vai fazer quando você estiver assim? Colocar o biquíni. Você sabe qual biquíni que é? Sim. Você já tem ele guardado? Então você guarda ele e a gente vai mirar nesse objetivo, tá? Que é entrar nesse biquíni. Então, ó, então todo dia que você vier, assim, estamos chegando mais próximo desse biquíni, né? E experimenta, não, falta mais um pouquinho. Então, esse vai ser o nosso objetivo. Isso é mais palpável. Para mim, que estou aqui com a avaliação, é muito fácil. Depois eu vim avaliar ela de novo. Agora a flacidez dela já está 3, né? A gordura dela já está 3. Eu estou começando a ver na minha avaliação uma melhora técnica para aquilo que eu vi. Mas para a minha cliente é vestir o biquíni. Então, a gente vai chegar até lá. Desculpa, gente, os meninos estavam lendo aí, para mim, uma pergunta da Solange, perguntando sobre harmonizar esse lado. Muito bem, pode fazer sim, Simone, não tem problema nenhum. E a gente pode vir fazendo da mesma forma. Fica de lado. É só porque hoje, como eu falei com vocês, a gente não vai mostrar a prática toda, aí eu vim falando só dessa zona T, que é muito importante, mas a gente pode sim vir com essa lateral ou trabalhar também só a lateral, tá, Solange? Mas é a mesma coisa, ó, quando eu faço avaliação de tecido gorduroso, quando eu faço a avaliação da flacidez estrutural, da flacidez superficial. E o que é legal da lateral, aqui a minha modelo tá de top, né? Mas lá na sua sala de avaliação, a cliente também, se ela se sentir bem, se sentir confortável, ela pode desabotoar o sutiã e você analisar o intercostal. Porque como eu coloquei ali uma zona T para abdômen, pode ser também que muitas vezes essa questão do flanco, se você vir trabalhar também a questão de intercostal, você melhora muito o desenho da cintura, né? E todo aquele acúmulo, tanto inferior quanto superior, ele vai sendo tratado, que é uma imagenzinha que eu mostrei para vocês, tá, Solange? Não há problema. Pode fazer no mesmo dia, né? Tudo vai ali mesmo do que é o objetivo que se tem com o cliente, tá? Mais alguma pergunta? Não? Deu para entender, Solange? Qualquer coisa você me fala, tá? Mas isso vai de tudo um pouco, tá, gente? Não é objetivo. Vamos pensar em braço. Vamos pensar que minha cliente veio em braço. Eu posso avaliar da mesma forma. Desce ele, Kelly, para mim, por favor. Ó, se eu fizer devagarzinho, ó, eu consigo ver se teria flacidez superficial. No caso aqui, a minha cliente não tem, a minha modelo não tem. Mas e o estrutural? Agora faz assim, Kelly. O que geralmente as mulheres incomodam? Aquele tchauzinho, né? Aí o que eu faço? Trabalho só aqui. Mas pensa, se eu fazer aqui, ó, olha como melhora o aspecto. Então, muitas vezes, não é trabalhar só aqui, é trabalhar tudo, principalmente essa região, porque se eu contrair esse tecido,
ele segura o outro. Então, não é só estimular colágeno e ficar trabalhando gordura localizada aqui, não. É trabalhar como um todo para a gente fazer aquele estímulo de que realmente você está reduzindo a área que mais te incomoda, mas eu, como profissional, vou direcionar. Mas a gente precisa trabalhar tudo para poder realmente dar aquele resultado que a gente espera. Por isso, gente, é tão bom o espelho. Porque quando você faz isso e vai falando com o cliente, né? Igual eu falo, a gente não precisa ser técnico demais com as palavras. É gordura localizada, é celulite, é pele flácida, né? Não precisa. É a gente raciocinar com os nossos conhecimentos e mostrar para o cliente com toque mesmo, encosta, né? Palpa, mostra para ele, né? Para ele poder entender o que precisa ser feito. Porque senão não vai ter sentido para ele, aqui no caso, igual do abdômen. Eu estou tratando aqui, gente, a Graça está me tratando aqui, se eu vim procurando ela para baixo. Não estou entendendo nada, ela está me vendendo errado. Ela era para me vender abdômen inferior e está me fazendo abdômen superior, certo? Mas aí a gente consegue explicar para ela que os motivos do tratamento, eles precisam ser muito bem casados. Primeiro, com o objetivo dela, quem está no biquíni, e com aquilo que a gente sabe que a gente pode entregar, tá? Então, eu fiz aqui, a gente vai fazer essa zona T, tá? Igual a Solange perguntou, a gente pode fazer esses mesmos desenhos aqui, pegando lateral, pegando região intercostal, né? Tudo depende do que a gente pode tratar e do objetivo do cliente. E aí eu vou marcar, a gente vai fazer ultracavitação e depois a gente vai fazer criofrequência, pegando toda a região, tá? Aí, gente, como é uma demonstração, chega só um pouquinho para trás, Kelly, fazendo favor. Isso. A gente vai fazer aqui uma fileirinha, tá? Já vou marcar ela. A gente vai fazer uma fileirinha aqui de Raime Full, que aí a gente usa, né, aquela reguinha que a gente tem de marcação. Depois a gente acaba de tratar lá embaixo, tá, Kelly? Não vai ficar torta, não. Vou fazer aqui só para vocês poderem ver, né, a gente exemplificar como que a gente faria o Raime Full e depois criofrequência em toda a área. Uma área como essa, gente, esse T abdominal, a gente faria de criofrequência em torno de 12 minutos, tá? A gente não vai fazer esse tempo todo aqui em live, não, mas eu quero mostrar para vocês quais movimentos a gente faria para dar esse estímulo, esse aspecto do que eu falei do levantar. Porque muitas vezes também, o pessoal vai lá para a clínica e fica lá, né? Só fazendo, só acumulando energia. Ótimo acumular energia. Mas eu preciso modelar. E muitas vezes o jeito de passar, a pressão de fazer, vai fazer todo sentido. Então, na hora da prática, vou mostrar para vocês quais são os movimentos que a gente pode fazer, mas sempre pensando que eu quero o que para essa minha cliente? Levantar. É criar aquela sensação de ponto, sensação no alto do seu abdômen, né? Então, às vezes ficar só concentrando, bolinha, não vai chegar no objetivo que a gente sabe que a gente consegue se a gente for fazendo essas modificações de passada, ok? Vamos deitar então? Vocês vão dar uma pausa no vídeo? Como vocês querem fazer aí, meninos? Tá. Então, a gente vai dar uma pausazinha. A gente vai colocar a modelo aqui, a Jéssica vai vir me ajudar para a hora da prática e a gente retorna. Só um minuto.
Já tá... Pode ir? Então tá. Gente, então já posicionamos aqui a nossa cliente. Vocês viram que com ela em pé, eu avaliei a área e já marquei as bolinhas do Raimi Full. Por quê? Muitas vezes quando o cliente deita, a gente perde um pouco a referência da questão da gordura localizada, né? Porque quando eu falo que meio que esparrama, né? Até é ruim de falar isso. Mas a gente acaba perdendo mesmo, porque ele vem, ela não fica criando mais aquele volume que em pé vai incomodar a cliente. Então, por isso que é muito importante. E agora, quando ela deita, a gente já consegue ver aonde a gente avaliou. Por isso que tem gente que às vezes tem aquela maca que pode levantar um pouquinho mais, também ajuda, porque a gente faz um acúmulo também deitado desse tecido, assim como garrote, né? Enfim, tem várias técnicas que a gente pode fazer para acumular. E um detalhe aqui, tá, gente? Eu falei dessa zona T, com esse tempo de aplicação, não quer dizer que seja só esse tempo que tem que fazer também, não, tá? Pode ficar mais tempo, a Simone mesmo fez a pergunta das laterais, não há problema. Eu só queria era que explicar a vocês esse sentido de a gente ter esse aspecto de pele com flacidez e gordura e como a gente trataria. Mas eu poderia depois vir, né, com a outra que a gente fala que é um desenho como se fosse em losango, em que a gente pega mais essa porção de baixo e lateral, também fazendo desenho de cintura, tá? Foi só um exemplo para a gente mostrar para vocês uma forma da gente avaliar um cliente nessa situação, ok? Então, a Jéssica, ela vai aplicar agora o gel e a gente vai fazer, então, primeiro o Raimi Full, tá? A gente vai fazer só algumas bolinhas para a gente poder exemplificar e depois a gente já vai partir para a aplicação da criofrequência, tá? E aí, gente, no caso do Raimi Full, para quem já conhece, né, a terapia, ela continua sendo da mesma forma, a gente aplica ela parado em 25 segundos, e aí o cliente ele vai sentindo no decorrer ali do tempo, como se fosse um aumento gradativo do calor, começa bem sutil, tem gente que fala que tem uma sensação como se fosse de um leve formigamento, até que ele tem um pico, né, de calor. Esse pico de calor geralmente fica dentro dos 25, igual o Kelly está indo bem aí. Se o cliente está muito sensível, se ele não consegue aguardar até o final do apito, né, que ali o aviso sonoro que o equipamento vai nos mostrar, eu posso movimentar, né, o meu cabeçote, isso, igual foi agora, até que ele permaneça até o final dos 25 segundos em cada ponto. Mas também pode mexer nos parâmetros, tá? Por isso que eu falei que quem conhece fica mais fácil de entender. Então, posso trabalhar ali, às vezes, o tempo on e off, né? Tem coisas que a gente pode mobilizar no equipamento, a potência, para fazer com que essa característica de aumento de calor, que começa sutil e se torna mais significativo, dentro dos 25 segundos de cada ponto, tá? Aí, Jéssica, você pode fazer esse pontinho e mais um, e aí a gente já faz a crio, tá? Tranquilo? Né? E aí, como a gente faz bem pontualmente, então você vê que a Kelly, em alguns pontos, ela sentiu que esquentou um pouquinho mais, né, Kelly? E outros nem tanto. Então, por quê? Porque a gente está fazendo essa avaliação externa, mas internamente o tecido tem as suas variações. Então, o ideal é que a gente chegue numa programação de equipamento em que ela consiga fazer igualmente, né, os pontinhos ali dentro do mesmo formato que a gente vai colocar de potência e de tempo, tá? Tranquilo? Beleza. Aí você vai fazer com o gel glicerinado? Você pega do potinho. Pode. A gente já vai começar aqui ligando a criofrequência, né? Para poder já ir gelando, já ir preparando. Vamos utilizar multi e monopolar. Então, a mono vai lá no centro da lombar, para a gente poder fazer o trabalho dessa região.
Pode. Gente, só para mostrar para vocês aqui, a gente tirou novamente, o Iconic, né, com a tecnologia de criofrequência, ela veio com várias melhorias, a gente já falou sobre isso em outras lives, mas só mostrar para vocês agora, né, a gente ter uma placa monopolar circular, né, a antiga ela era até retangular, um pouquinho maior, então isso já favoreceu muito nesse sentido do contato também, né, com a pele, ficou mais fácil. Hoje a gente já tem uma proteção também melhor sobre esse acabamento entre placa e fio, então só para mostrar para vocês. E o legal também é que a gente já tem um ímã ali localizado à direita do meu equipamento, que acabou ali, a Jéssica só vai lá e prende no ímã. A gente tinha um problema muito grande em relação a isso no modelo antigo de equipamento, porque muitas vezes as pessoas ficavam deixando pendurada na alça lateral. E agora a gente tem um imãzinho, então já fica lá, né, Jéssica? Você pega, já coloca, e depois na hora de finalizar, ela vem limpa e já coloca nesse ímã também, tá? Só para vocês poderem ver essa diferença que houve em relação à placa. Então, vai lá. Ó. O bom do redondo, gente, do circular, é que a gente precisa com que essa placa ela esteja totalmente em contato com a região paralela. Então, ela tem que estar totalmente em contato aqui com a região lombar. A outra, que era retangular, como ela era maior, e às vezes a pessoa deita e isso aumenta a lordose, muitas vezes ela não entrava em contato. E às vezes a pessoa ficava reclamando que estava dando choque, que estava esquentando. Então a gente tinha que ir lá e meio que mexer na placa até que ela encostasse totalmente. Às vezes tinha que colocar até um pouco mais embaixo, da lombar baixa. E aí com a circular ela ficou melhor para poder adaptar, né, conforme for o cliente. Hoje quase a gente está tendo quase problema em relação a isso, né, dessas sensações que a gente tem, ok? Gente, a Jéssica, ela usou gel glicerinado. Então, como já estava com gel aqui, né, do HM Full, ela só veio e adicionou um pouco mais de glicerina no gel que estava para usar na região toda, tá? Só para poder explicar a vocês. Então, bora lá. Pode começar, gente. E aí, à medida que a Jéssica for fazendo, eu vou explicando para vocês, tá? Como funciona. Então, a gente... o protocolo que se tinha, né, e que muitas vezes as pessoas ainda ficam muito presas nisso, é de fazer criofrequência apenas nesse movimento circular. E às vezes ficar muito só focadinho, né, naquela região. Não quer dizer que está errado, tá? É só porque tem coisas que a gente vai fazer um resultado mais significativo se a gente simplesmente modifica conforme for a anatomia que o meu cliente tem, né, daquilo que precisa, tá? Então, a Jéssica aqui, ó, ela iniciou agora, né, fazendo aquele circular, pegando principalmente aquela região que estava, né, a maior quantidade de tecido gorduroso acumulado. Então, ela está o quê? Fazendo realmente armazenamento de energia, né? Então, ela está ali acumulando energia sobre o tecido. Agora, vamos pensar quando a gente vai pensando em modelar, tá, Jéssica? Então, aí a gente já começa outras formas de fazer. Quando a gente começa a desenhar o infinito, tá? Porque a gente já começa a dar, como se fosse um certo movimento para esse tecido de acordo com aquela anatomia. Então, igual ali, por exemplo, ela está fazendo, isso, ótimo, Jéssica. Ela fez, né, abdômen inferior, agora ela pegando lá em cima, como se fosse na base da costela e voltando. O que ela está fazendo? 8, tá? Um número de infinito. Ela pode fazer com mais pressão subindo, desce sem pressão, por quê? É flacidez. Então, ao mesmo tempo, ela vem fazendo, né, com pressão, como se estivesse querendo levantar aquele tecido e retornando, né? Então, isso é uma forma que a gente acumula energia também da mesma forma, mas também a gente faz um movimento de remodelação. O movimento de vai e vem também é acúmulo de energia com remodelação. Então, vamos pensar, igual a gente está fazendo agora, ao redor do umbigo, né, na porção inferior, acumulando energia e modelando. Faz de novo lá aquele anterior que você fez, Jéssica, que é isso, centro do umbigo. Assim, ó, puxa, isso, vai e vem. Então, mesma coisa, ó, vai com pressão, volta sem pressão.
também modelador, né? Aquele sentido de que a gente está levantando o umbigo até aquela porção mais em cima, que é onde a gente viu que fez diferença lá na hora do tato, tá? E qual é o outro? Vai e vem. E o Czinho da costela. Isso, que é como se fosse o vai e vem também, tá, gente? Só que aí que nesse caso, o que a Jéssica está fazendo? Ela está percorrendo essa região da costela. O que é? Aquele Tzinho, aquele tracinho do Tzinho que eu estou fazendo. Então, ela está vindo e está trabalhando. O sentido não era esse, né? Não era puxar centralmente e principalmente pegar essa porção superior. Então, ela está fazendo a remodelagem com o acúmulo de energia em toda a área. Então, a gente vai continuar tendo os efeitos sobre o tecido gorduroso, tela subcutânea, até porque a gente está usando a monopolar também, né? A multi ali, ela está em opção de mix, certo? E consigo, então, agora mais trabalho também sobre a derme. Então, continuei o trabalho sobre gordura localizada, que já havia sido iniciado com o Raime Full, e ainda adicionei agora o trabalho sobre a derme, estimulando o novo colágeno. Tá? E aí a gente vai fazendo, né, esse tempo em toda a região. Se alguém tiver perdido a explicação, né, que eu falei no início quando a gente voltou, não quer dizer, gente, que eu vou tratar ela somente com esse tempo, tá? Eu posso depois fazer, em vez de trabalhar essa região, tá, eu achei que estava muito grande, se eu tivesse feito aqui um pouquinho mais, tinha sido melhor. Gente, quem tem que comandar essas questões de tempo, se eu preciso acumular mais energia, ser mais modelagem, é na hora que eu for avaliar. Então, se a gente entende disfunção estética, falei bem brevemente, mas já expliquei. Consigo avaliar o corpo do meu cliente, o que eu faço para me chegar no objetivo dele. É a melhora do umbigo, é a melhora do abdômen inferior, beleza, né? Já consegui ver. E entendo quais são os efeitos no meu tecido, né? Da minha terapia. Raime foi só tecido gorduroso. A criofrequência, tecido gorduroso e derme. Consegui, fiz esse quebra-cabeça, agora eu vou aqui pensar o que eu consigo adaptar, o que eu consigo fazer para me chegar àquele objetivo. Então, aqui, ó, esse, por exemplo, que a Jéssica está fazendo, eu não marquei a Kelly, mas seria aquele losango, certo, Jéssica? Que é o quê? É você pegar esse V que a gente tem, né, descendo sobre o meu culote, o meu flanco, né? Que seria ali percorrendo bem mesmo o osso da minha quiste ilíaca. Então, ela pega e vem marcando, fazendo vai e vem, que é um movimento de remodelação, é acúmulo de energia, então ela consegue fazer os efeitos, tanto de tecido quanto de gordura. O infinito também dá para fazer. A Jéssica está aqui me ajudando. Olha, dá para fazer muito bem. E além de mais, a gente não citou, né, Jéssica? Mas, por exemplo, quando se faz esses movimentos assim de crisilica, ajuda um pouco no inchaço também, né? Por quê? Porque você vem direcionando para o linfonodo da região inguinal. Então, quando a gente vem, né? Aqui, gente, como a gente está em live, é claro que a gente não expôs tanto a nossa voluntária, mas quando a gente está na nossa clínica, a gente consegue, por exemplo, às vezes abaixar um pouquinho mais aqui, né, o short da minha cliente, vir trabalhando até um pouco mais embaixo, né, são coisas que vão fazer uma diferença bem significativa para o resultado, tá? Mais algum ponto, Jéssica? O que você acha que a gente precisa falar mais para o pessoal? Acho que já foi tudo. Foi tudo? Eu acho que deu para entender, por mais aqui, a gente já fez aqui, você colocou 7 minutos já foram feitos, acho que já deu para explicar pelo menos a questão dos movimentos que são possíveis de fazer, a forma de avaliar que vai chegar ao objetivo, né? Então, na verdade, a gente tem que linkar todas as informações para realmente saber indicar muito bem, com direcionamento, para aquilo que a cliente deseja e que ela espera, ok? Tem alguma pergunta aí, meninos? Não? Tranquilo? Tranquilo, paciente? Tudo bem então também, Jéssica? É? Gente, então, a gente já vai finalizando por aqui, deu até mais de 1 hora de workshop, mas eu acho que o que a gente queria passar de informação foi muito bem passado. A gente vai ver se a gente faz outras vezes, né? Essa questão de avaliação com indicação.
Eu acho que vai fazendo mais sentido para quem já conhece, para quem também está querendo conhecer, está querendo entender um pouco mais, só vai ajudando a gente a ver as possibilidades, né? Como que a gente pode fazer para melhorar e agregar mais ainda os resultados, né, que a gente já tem com os clientes e melhorar ainda mais, ok? Então, ficando aqui, obrigada, Jéssica. Obrigada, Kelly, né, por ter sido nossa voluntária. E espero vocês em outros workshops. Até mais.